A você que nos assiste, hoje nós estamos com a doutora Donília, biomédica, e vamos conversar com ela sobre saúde, sobre vida pessoal, sobre tudo. Doutora, tudo bem? Tudo bem, João. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo seu convite. Tá? É uma honra para mim poder participar e divulgar um pouquinho do meu trabalho. Isso. Quem é Donília Barros? Bom, é difícil falar da gente, né? É difícil. Mas, em primeiro lugar, né, meu nome é Donília. E antes de tudo, antes de eu ser quem eu sou, como as pessoas se definem, eu gosto de me colocar primeiro a minha identidade como filha de Deus, abençoada e muito amada por Ele. E se não fosse pela misericórdia, hoje eu não estaria aqui para conversar com você, conversar com vocês aí, e não poderia estar contando essas histórias para vocês e nem poderia estar dando continuidade a esse projeto, né, que é a Foco, que Ele colocou na minha vida. Eu posso contar? Claro, começou quando a Foco Cursos em Saúde? Primeiro eu quero te contar por que eu falei isso dessa maneira. Há 2 meses atrás, no dia 6 de fevereiro, já tem um pouquinho mais de 2 meses, eu estava voltando de São Paulo, de um curso que eu fui fazer, e eu sofri um acidente de carro, e meu carro capotou várias vezes, deu perda total, né? E depois disso eu percebi, a gente, né, cai a ficha do quanto a vida da gente é um sopro, assim, né? É verdade. E eu tenho hoje convicção, mais convicção do que eu tinha antes, que a gente só está aqui por um propósito e que a gente não vai embora antes da gente cumprir e da gente fazer o que tem que ser feito. É verdade. E eu acredito que Deus tem um propósito grande para mim e eu estou aqui à disposição dele para fazer o que eu tenho que fazer. E a Foco Curso em Saúde surgiu quando? João, a Foco surgiu em 2022. Já tem quase 2 anos, né? Vai fazer no mês de junho que essa ideia, né? Que eu concretizei essa ideia, porque a ideia é de bem antes, né? Eu queria contar para você assim um pouquinho da minha história de antes, né? Porque assim, eu acho que as coisas vão acontecendo, não tem como você pegar, não tem como eu definir um momento exato, mas eu vou te contar como que as coisas foram acontecendo. Eu me formei pela Universidade Católica de Goiás, hoje PUC, no mês de julho de 2001. E como todo recém-formado, eu saí muito perdida da faculdade, né? Não sabia o que fazer, não me sentia segura para trabalhar. E daí começou aquela busca por emprego, né? Entrega de currículo aqui, entrega ali. E qual foi a primeira oportunidade que surgiu para mim? Trabalhar em coleta de sangue. Então, naquele momento, eu fiquei muito frustrada, né? Porque eu era biomédica, então tem toda a questão do seu orgulho, né? Isso. Então, eu estava formada e aí a gente batalha muito, né, para que isso aconteça. E aí só aparecia vagas em coleta de sangue. E a coleta de sangue, só para o nosso público entender, para a coleta de sangue não precisa ter uma formação em biomédica, ou precisa? Hoje, a maioria dos laboratórios contratam técnicos, né, de laboratório, técnicos de enfermagem, enfermeiros, outros profissionais bioquímicos também estão habilitados a fazer a coleta de sangue. Só para a gente entender então um pouco a história, eu imagino que você recém-formada, empolgada, querendo mudar o mundo, né? É assim que saem as pessoas da faculdade. Querendo fazer exame, né? Querendo trabalhar em laboratório. Sim, olhar no microscópio, fazer todo o trabalho lá. E de repente a única vaga que conseguiu foi para tirar sangue na coleta. Então, quando eu comecei na coleta, eu tinha uma história muito engraçada com coleta, porque era a parte da faculdade onde eu mais tive dificuldade. E eu morria de medo de tirar sangue. Eu não sei o que acontecia, mas quando o sangue subia na seringa, aí pra mim, sabe, o mundo girava e eu tinha medo, na verdade eu tinha medo mesmo. E aí, todo o laboratório onde eu entregava o meu currículo só tinha vaga na coleta. E aí entra a questão que eu te falei do orgulho, né, a gente como profissional queria trabalhar na minha área, mas as coisas acontecem como tem que acontecer. Verdade. E aí, a minha mãe, né, eu chorando, chateada, minha mãe, com toda a sabedoria que ela tem, sempre teve, ela me orientou e falou: Donília, você tem dificuldade
com coleta, então é onde você tem que começar, você tem que aprender. Sim. Não faz parte da sua profissão fazer coleta de sangue, então você tem que começar. E faz todo sentido isso que ela falou, né? Exatamente. Na hora, para mim, ainda ficou, mas eu pensei, né, refleti e resolvi aceitar. Resolvi aceitar. E ela falou mais. Falou, aceita, né? Você vai aprender a coletar sangue e se de repente aparecer uma vaga lá como biomédica, eles vão lembrar de você. É você que, tem a Donília que está lá fazendo a coleta, né? A gente pode trazer ela. E foi exatamente assim que aconteceu. Você entrou para a coleta e acabou contratada como Eu fiquei 6 meses na coleta de sangue. E aí, logo depois, surgiu uma das biomédicas do laboratório, um laboratório grande em Goiânia. Ela entrou de licença maternidade. E aí, eles me chamaram. E aí, eu comecei a atuar realmente na minha área. E aí, para mim, né, eu já estava... E aí, nesse momento, eu já fui aprendendo. Eu já sabia, já estava mais segura da coleta. E ainda continuei aprendendo, porque a coleta de sangue é prática, né? É uma coisa que acontece todo dia, que você tem que treinar. Bom, e aí eu trabalhei nesse laboratório durante 3 anos. Fiquei lá, fiz uma pós-graduação e, inclusive, eu nunca atuei nessa área, né? Foi em citopatologia ginecológica, exame preventivo. Então, eu sou habilitada para fazer, mas nunca trabalhei nessa área. E aí, em 2003, eu resolvi me mudar para Cachoeira de volta. Apareceu uma oportunidade e eu voltei para Cachoeira Alta para trabalhar em laboratório. Mas chegou aqui, o medo voltou tudo de novo, né? Porque lá eu fiquei 6 meses na coleta, depois eu fui para trabalhar no laboratório e a coleta passou a fazer menos parte da minha rotina diária. Quando eu cheguei para trabalhar, eu me deparei de novo com o meu medo, lá de trás. Né? Então eu tive que começar sozinha, responsável por um laboratório, para poder coletar sangue de criança, né, que eu não fazia. Onde eu trabalhava, tinha uma profissional que era especialista em coleta de criança, então sempre as crianças ficavam com ela, na responsabilidade dela, e aí eu tive que enfrentar todos os meus medos de novo. Não foi fácil. Eu imagino, né? Foi bem complicado. E aí tem tudo, né, porque quem mora em cidade pequena sabe que a gente encara esses pacientes todos os dias. Né? Então, o medo que a gente sente de errar, a insegurança que a gente tem de depois encontrar com esse paciente e ele, né, falar alguma coisa, né? A repercussão, né, fui lá no laboratório e a Donília não conseguiu pegar minha veia. Né? Então, eu tinha... Mas, assim, foi muito bom, né? Apesar de todo esse processo, o processo foi necessário. E também para um grande aprendizado, né? Foi. A experiência. Porque aí eu fiquei craque, João. Então. E aí eu comecei a trabalhar, né? Fiquei no laboratório, que já era meu, né? Eu tinha um sócio na época, que era o Dr. João Goulart, né? Muito amigo meu, muito querido, sinto muita saudade dele. É uma pessoa querida mesmo que, né? Me ajudou muito, Dr. João, muito mesmo. E aí, depois de muito apanhar, de muito sofrer, como eu te falei, eu fiquei craque. Fiquei craque na coleta. E decidiu ensinar as pessoas. Mas daí a ensinar já demorou um tempinho. Né? Então, desde 2003, quando eu cheguei em Cachoeira, eu trabalhei no laboratório municipal, né? Prestei o concurso, continuei trabalhando, e aí veio uma outra experiência nova, que era a coleta de sangue de paciente interno. Que quem trabalha em hospital sabe que a realidade é diferente do paciente que chega para a gente no laboratório. Né? O paciente que está interno, normalmente, ele é mais debilitado, né? Então tem outras variáveis que dificultam um pouco mais a coleta. Né? Você não pode... O posicionamento do paciente, às vezes, é mais difícil, ele está deitado, às vezes você não fica mais difícil de posicionar o braço. Então tinha todas essas questões. E aí eu treinei mais um pouco. E fiquei melhor. Fui ficando cada vez melhor. Só melhorando. Só melhorando. E aí, João, tudo normal, né? Até aí tá tudo beleza. Mas a vida não é tão simples assim. Tem as surpresas, né? Tem os testes. Isso. O tempo passou, né? Eu constituí família, tive meus filhos, estava trabalhando e conquistei várias coisas que eu queria conquistar com a minha profissão. Mas quando chegou lá em 2019, eu entrei numa espécie de crise existencial.
naquele momento, eu estava muito infeliz comigo. A sensação é que eu não estava dando o que eu podia. A sensação que eu tinha é que eu não estava rendendo o que eu podia render. Que eu estava me sentindo muito estagnada. E aí, eu comecei a ficar reflexiva, comecei a pensar, e isso foi me deixando um pouco mal. E, na verdade, eu acho que isso acontece com a gente porque o ser humano, ele tem... A essência do ser humano é evoluir, né? Eu acho que é crescer e aprender cada vez mais. Não só para a gente crescer profissionalmente, mas a gente crescer e se melhorar como pessoa também, né? Principalmente como pessoa. E, na verdade, é o que você está fazendo também, né, João? Com esse projeto, né? Você também está procurando melhorar a cidade onde a gente mora, né? Trazer mais informação, e eu acho que a gente vive para isso, sabe? Eu acho que a gente está aqui para poder aprender. E quando você não cresce, você se sente um pouquinho, né, que você não está cumprindo a sua missão aqui nesse mundo. Doutora Donile, o mundo evolui, as pessoas estão evoluindo todos os dias, e nós, como pessoas, devemos sim procurar melhorar e ajudar onde a gente vive, nosso habitat, as pessoas que a gente gosta, o estado, o país. Eu acho que isso é bem nosso, né? Bem de gente do bem fazer isso, né? Eu acho que é intrínseco do ser humano, sabe? É crescer, porque o que não cresce está morrendo. Está morrendo. Né? E crescer e contribuir. Né? Acho que é isso. Acho que é isso que é o sentido da existência do ser humano, é esse. Só tem sentido fazer o bem, né? Porque já parou para pensar que uma macieira, uma rosa, a rosa, ela exala o perfume para quem? Não é para ela. Não é para ela. É para alguém. Isso. Então, eu acredito que nós somos feitos para fazer as pessoas felizes e contribuir com o nosso mundo. Doutora, depois do aprendizado lá no primeiro emprego, depois de montar o seu próprio laboratório, depois de ser concursada, o que mais aconteceu na sua vida? Então, aí, como eu te falei, eu fiquei perdida de novo, né? Tava meio perdida, sem saber o que eu queria, que parece que aquilo já não estava me deixando mais preenchida, o que eu queria fazer mais. E aí, eu vi na internet, eu estava em busca, procurando alguma coisa para fazer, para estudar, para voltar a estudar, né? Porque eu fiquei muito tempo parada. E aí, eu vi um anúncio de uma pós-graduação em imagem, diagnóstico por imagem. E aí eu me interessei, por quê? Porque quando eu fiz faculdade, na minha grade curricular não tinha ainda. A imagem não fazia parte das matérias do curso. E aí eu falei, né, pode ser uma opção. Achou interessante? Achei interessante. Só que onde que era essa pós? Lá no Hospital Albert Einstein. O melhor do Brasil. E aí, da América Latina, né? E aí eu olhei e falei assim, não é pra mim. Eu tô sonhando alto demais. A gente tem essa questão, né? E para fazer essa pós é como se fosse um concurso, alguma coisa assim, ou não? Só para a gente entender. Não, então. Aí, o que aconteceu? Na hora, eu fechei, olhei o anúncio, achei que não era para mim e deixei passar. Mas depois aquilo ficou martelando na minha cabeça, sabe? Eu vou olhar, eu vou insistir. Quando eu entrei lá, era mais fácil do que eu pensava. Né? A gente fazia uma seleção, passava por um processo seletivo, mas era uma entrevista. E aí eu fiz a entrevista e consegui passar na entrevista e fui chamada. E aí eu avaliei, né? Era muito complicado, porque eu teria que ir de 15 em 15 dias para São Paulo. Mas eu falei, já que eu tô querendo me arriscar, eu tô querendo me aventurar, fazer algo diferente. Vamos lá. Tá muito diferente, eu vou fazer. E fui. E lá eu sempre falo que eu fui para São Paulo, fiz a especialização, fiz o meu estágio em tomografia, né? Lá a gente faz a especialização em 3 áreas, imagem inclui ressonância magnética, tomografia e medicina nuclear. Mas eu fiz meu estágio em tomografia. E eu falo hoje que eu não fui para lá para aprender tomografia, eu aprendi muito mais, foi uma experiência assim de vida. Eu realizei um sonho de estar num lugar como o Hospital Albert Einstein. E eu conheci pessoas maravilhosas, fiz conexões muito maravilhosas lá.
E eu vi o quanto eles investem na formação de professores. Todos os profissionais que davam aula são profissionais que trabalham no hospital. No próprio hospital. Todos os biomédicos que davam todas as matérias que me deram aula são profissionais que trabalham lá. E aí esses profissionais ainda nos orientavam no período de estágio. E eu fiquei muito, assim, impressionada com a disponibilidade de ensinar. No estágio, eu vinha de experiências diferentes, uma cultura diferente, porque a cultura ela é muito, muito superior que a mentalidade que a gente tinha aqui, que tem, né, inclusive em muitos lugares, porque quando você faz estágio, o estagiário normalmente é deixado um pouquinho de lado, né, não tem muito acesso, e lá totalmente diferente. Fora que tem a concorrência, né, o profissional muitas vezes tem medo do estagiário. Isso. Ultrapassar ele. Ultrapassar e ficar com o lugar dele, né? Roubar o lugar dele. E lá a cultura é totalmente diferente. Os biomédicos, eles têm a maior generosidade em te ensinar. Isso é muito bonito. E isso eu fiquei encantada, assim. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E a partir daí, comecei aquele desejo em mim, né? E fora que a gente conversa com um, conversa com o outro, e a cabeça vai se expandindo, né? Aí até tem uma frase do Albert Einstein, né, atribuída a ele, que fala que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Isso é muito verdade. Né? Então, a partir daí, eu vi que despertou em mim uma vontade também de fazer alguma coisa. Essa vontade já vinha antes, mas lá eu estava fazendo por mim. E aí veio a vontade de fazer também, foi o que a gente falou, de contribuir e de fazer pelo outro. Aí foi quando você abriu a Foco. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Isso foi em 2020, né? 2019. Eu comecei a pós em 2019. Em 2020 teve toda a loucura, porque o primeiro, não sei se vocês lembram, mas o primeiro caso de Covid no Brasil foi lá, no Albert Einstein, eu estava lá. Foi no dia 26 de fevereiro, né, de 2020. Então, a gente estava no período, já estava começando não tinha começado os estágios, mas estava todo mundo muito preocupado, né? A gente já tinha começado. E aí já estava todo mundo muito preocupado, assustado. E aí toda aquela história que todo mundo viveu e sabe o que aconteceu, a gente teve que voltar para casa. Eu fiquei apavorada para voltar, porque as fronteiras estavam fechando, né? E eu fiquei com medo de não poder voltar e preocupada com meus filhos e tal. Então, em 2020, com essa confusão da pandemia, tudo, a gente foi obrigada a ficar em casa. Né? E nesse período, o que a gente fazia? Assistia live. Né? Assistia live, muitas e muitas lives. E o que eu comecei a perceber? Que as pessoas começaram a ensinar. Né? Começaram a aparecer muitos cursos, né, profissionais se disponibilizando e vendendo cursos, né? E, inclusive, na época eu fiz alguns. Né? A gente ficou um pouco ocioso. Na minha área, não, porque a gente trabalhou bastante. Mas mesmo assim, eu acho que foi um período de muito aprendizado. Para quem quis aprender, foi aquele período assim, todo mundo estava muito disposto a ensinar. Né? E aí, eu comecei a surgir essa vontade. Na verdade, João, eu sempre fui um pouco professora. Depois a gente vai lembrar, né? Depois que passa, assim, você vai lembrar. Meu primeiro emprego foi dando aula. Olha só. E a gente não se lembra, né? Parece que é tão distante. Passa, a gente não e a gente esquece. Nunca é uma coisa só, né? É interessante isso também. A gente sempre faz várias coisas. É a sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência. Então, eu nem acho que seja só sobrevivência. Eu acho que a gente tem tanto potencial dentro de nós que se a gente garimpar e procurar se conhecer, sabe? Procurar mesmo se entender, a gente vai descobrir que a gente é capaz de fazer muitas e muitas coisas. Eu escutei uma frase aí, né, que fala assim que nós somos a média ou do local que a gente vive. Nós somos aquela média. O que seria essa média? Você não é melhor, nem pior, nem diferente, não. Você está naquela média ali, né? E também eu costumo falar que as aves da mesma plumagem voam juntas. Então, ou seja, cada um tem a sua vocação, a sua carreira, o seu trabalho, né?
Mas até que ele chega na sua estabilidade, chega na sua profissão dos sonhos, ele já fez muita coisa, né? Ele já aprendeu aqui, ensinou ali. E, na verdade, nós somos eternos aprendizes e também, vou usar aí, eternos professores. A gente está sempre ensinando alguma coisa para alguém, né? A gente tem que viver dessa forma, eu penso, né? Sempre se considerando como aprendiz. Como aprendiz. Né? E a gente tem que aprender a se ouvir, a se entender, né? A descobrir realmente do que a gente é capaz e ouvir os outros. Né? A ouvir as outras pessoas, porque todas as pessoas nos ensinam alguma coisa. Minha mãe fala que ouvir é diferente de escutar, né? E eu nunca entendia aquilo, mas a partir do momento que você começa a dar ouvido às suas vocações, a experiências de terceiros que você vê que deu certo, aí dá tudo certo. Então, e daí eu comecei a perceber, né, que eu também tinha isso em mim, eu também sabia ensinar. Meu primeiro emprego tinha sido como professora num estudo dirigido, e eu sempre ensinei as meus irmãos em casa, os colegas dos meus irmãos, ensinei colegas meus, e depois trabalhando, eu ensinei e treinei várias pessoas que vieram fazer estágio comigo e as que vieram trabalhar no meu laboratório. Então eu vi que realmente eu tinha uma professora ali dentro de mim. E que era necessário também transmitir esse conhecimento. Então, e aí, com essa professora surgindo, eu comecei com outra questão. Mas o que eu vou ensinar? Né? O que eu sei fazer? Eu olhava e falava, gente, eu não sei fazer nada. Assim estava a autoestima da pessoa, sabe? Tava bem ali. E até que eu comecei a ouvir, lembra da questão de ouvir as pessoas? Eu comecei a prestar atenção. E sempre que eu terminava uma coleta, outras pessoas falavam, nossa, né, você acertou de primeira, nossa, sua mão é santa, sabe esses comentários? E lá você descobriu a matéria que você ia dar aula. Isso. Aí eu pensei, falei, é isso que eu vou fazer. Eu sou muito boa em tirar sangue, então eu vou ensinar. E depois de tanto estudo, tanta experiência, surgiu a Foco Cursos em Saúde. Foi isso? Foi isso. E aí eu comecei a desenhar o curso na minha cabeça. Eu já tinha uma ideia do que eu ia fazer, mas eu precisava de material, né? Material com embasamento, né? Técnico, científico. E eu fui procurar. A gente procura livros primeiro, né? E na internet eu consegui comprar 2 livros só que falavam sobre o assunto. E aí eu falei, realmente é um mercado bem, bem carente, né? E aí eu fiquei garimpando conteúdos cerca de 8 meses, né? Então eu comprei, adquiri esses 2 livros que eu consegui e comecei a pegar conteúdos também da internet, de sites assim, especializados mesmo, né, na área da saúde, e juntei tudo no material, né, que hoje ele está disponível um e-book, eu montei um e-book, esse material está até disponível para os alunos do curso, eu disponibilizo gratuitamente, mas eu levei cerca de uns 8 meses para montar tudo. Então você teve que criar todo o seu conteúdo do seu curso. Criei todo o conteúdo. Não tinha disponível? Não tem. Interessante. Agora tem porque é meu, né? Mas não tinha. Só que quando ele estava pronto, aí veio outra questão, né? E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu começo? Aí eu tive a ideia de tentar montar uma turma aqui. Eu tinha as meninas que trabalharam comigo, como eu falei antes, eu treinei. E eu fui me lembrando, né, de que a gente uma vez até eu levei para fazer um curso, então eu comecei a modelar. E montei o curso, junto com esse material, eu comecei a montar a estrutura do curso, como é que ele ia acontecer. E na minha cabeça ele acontecia em 2 dias. Né? Então, 2 dias com muita aula teórica e aula prática. Né? Eu acho que uma coisa não fica sem a outra. A gente precisa entender para saber o que está fazendo. Isso. Então, eu montei o curso dessa forma. E aí eu decidi fazer aqui. Né? A primeira turma foi em Cachoeira Alta. Quantos alunos? João, eu fiquei muito surpresa e muito feliz. Foram 14 Olha pessoas. Só. 14 pessoas. E na minha cabeça, tinha que ser aqui,
porque era o lugar, como eu estava começando, era o lugar que eu ia me sentir mais confortável, né? Era com pessoas que eu conhecia, que iam me deixar à vontade, mas também, por outro lado, tinha o medo, né? De repente, eu tinha aqui uma reputação como biomédica, de professora não, né? Então eu falei, será que vou agradar? Será que elas vão gostar? E aí correu o risco e deu certo. Correu o risco e deu certo, e as meninas gostaram, ficaram muito felizes, né? E eu também fiquei muito feliz com o resultado, e a partir daí foi crescendo, né? E eu comecei a me aventurar, a levar para outras cidades, gostei daquele negócio de treinar, né? De ensinar, e as coisas foram acontecendo. Hoje eu continuo, né? A gente tem 2 anos já que eu tô com esse projeto, e eu tô agora expandir esse semestre agora, a gente vai estar em outros estados também, não é só em Goiás. Te acompanhando pelas redes sociais, a gente vê que você já deu curso em várias cidades, em Goiânia, Mineiros. Várias cidades. Ituiutaba. Ituiutaba foi agora, nesse último final de semana, agora. Foi bem recente. Então, assim, para mim tem sido maravilhoso, tem sido um prazer enorme. Eu tenho visto que realmente quando a gente vê que você contribuiu de alguma forma com a vida profissional das pessoas, né, com o crescimento delas também, sem contar que a gente faz amizade, conhece gente nova, troca ideia, então isso é muito bom. E o interessante é que tudo que você aprendeu na faculdade, o curso, aprendeu no primeiro emprego coletando, no seu laboratório, no seu concurso, no hospital, você juntou toda essa bagagem e oferece agora para os seus alunos. São muitos anos de experiência, né? E não tem nada que fica perdido, né, João? Não tem nada por acaso também. E o interessante é que o seu curso é exclusivo, né? Ou seja, tem o seu próprio material, o seu próprio método. Isso. Né? A metodologia toda desenvolvida por mim, tem dado certo. Às vezes eu estou nesse processo de aperfeiçoando, né? Aperfeiçoamento mesmo. Então a gente vê coisa que deu certo. E é tão engraçado, isso é tão assim... Nem sempre o que dá certo para uma turma dá certo para outra. Então a gente também vai aprendendo. Eu tenho aprendido muito. Cada um tem um perfil, né, que talvez um deu certo para um e não deu certo para outro. E o que eu aprendi com o estudo? Que sempre dá para começar, né? Então eu me reinventei depois, né, a partir dos 40 anos, né? Então sempre é tempo da gente fazer coisa nova, se desafiar, que eu acho que é o mais importante, porque isso traz uma sensação mesmo de elevação da autoestima, né? A gente se sente mais capaz. E importante também falar que a gente... como é que eu começo? Comece com o que você tem, com o que você sabe fazer. Do jeito que você está, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe muito pouco, porque lembra que eu falei lá, o que eu sei fazer, né? Mas o pouco que você sabe, pode ser pouco para você, mas para outra pessoa que não sabe, é muita coisa. Não pode medir o conhecimento e nem a vocação, como você diz, né? Por exemplo, você tem a vocação de ensinar, mas você não conseguia mensurar o seu próprio entendimento, o seu próprio conhecimento. Então, a partir do momento que você passou a transmitir isso, você viu que seu conhecimento é enorme e você não parou. Você buscou informação, você fez a sua pós lá no Einstein, né? Correu atrás. E hoje está aí pelo Brasil afora levando os cursos da Foco Cursos de Saúde, que breve está na sua cidade. E, João, uma coisa que você falou aí, que eu acredito muito depois, né, dessa experiência, é que conhecimento realmente ele existe para a gente dividir, para a gente compartilhar. Sim. Né? Você já pensou se tudo que as pessoas soubessem lá atrás tivesse ficado guardado, né, e não tivesse, tá aí nos livros, né, que a gente estuda? Então, conhecimento é para isso, a gente tem que dividir. E é uma coisa que eu falo para os meus alunos, quando a gente está lá. Olha, eu estou ensinando para vocês aqui, mas, por favor, não seja aquele profissional que vai chegar lá no seu local de trabalho e vai, porque você teve a oportunidade de aprender, vai desfazer do seu colega. Ensina para ele. Eu acredito que o conhecimento é uma das coisas que, quando se divide, ela se multiplica. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Né? Isso é verdade. Então, é por aí. Então, e aí, as ideias, né? Quanto mais a gente se desafia, mais a gente tem, né, criatividade, mais ideias vão aparecendo. E vem novos cursos por aí, né?
quando eu decidi pelo nome, foco cursos em saúde, eu não imaginei que pudesse realmente assim se multiplicar. Então eu tenho, além do curso de coleta, eu já tenho mais 2 cursos prontos. Oh, que legal. Que eu ainda não comecei, mas estão prontos. Eu tenho o e-book do curso de coleta já pronto, já disponível. Esse e-book ele é disponível para os alunos do curso, disponibilizado gratuitamente para eles. Mas você aí que está assistindo, se quiser adquirir, também está disponível, tá? Para ser adquirido nas plataformas, para vender. E logo, logo também vou ter mais outros produtos digitais, né? Para poder ir contribuir eu dividir um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi nesses 20 anos aí de profissão, compartilhar um pouquinho com vocês. Doutora Donilha, além dos profissionais que aprendem com o seu curso, adquirem muito conhecimento, eles melhoram muito também como profissional. Isso. Quais são as próximas turmas? João, eles melhoram como profissional e também melhoram a qualidade de vida, a assistência que presta, o serviço prestado aos pacientes. Né? Durante esse tempo que a gente tinha notado também que os profissionais não têm técnica de coleta. Né? E aí, o que acontecia? Eles chegavam inseguros para coletar do paciente e ali, às vezes, provocava um sofrimento desnecessário, agulhava esse paciente várias e várias vezes. E com o curso, a gente trabalha esse lado emocional, trabalha o medo de errar, né, de errar uma punção sanguínea, a insegurança de chegar nesse paciente e, com certeza, presta uma assistência de qualidade para o paciente também. Isso é muito bom. Né? E eu queria divulgar, claro. Né, você me perguntou da agenda, eu queria falar para vocês, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né, me segue lá no Instagram, @foco curso em saúde, lá no Instagram não tem o S, tá? É @foco curso em saúde. Lá você vai conhecer, já vai ver as outras turmas que aconteceram, né? Vai ver a carinha de feliz de todo mundo que, apesar de ser picado várias vezes, né, durante o curso. Mas estavam felizes. Estavam super felizes, termina o dia super satisfeito, porque realmente foi muito produtivo. E, como eu te falei, a semana passada a gente teve em Tuiutaba, a turma foi maravilhosa. E agora, as próximas datas, os próximos cursos serão no dia 20 agora, sábado, turma de presente que eu ganhei lá do Caçu. O pessoal montou uma turma, não estava na minha agenda, eles montaram lá e eu vou estar lá no sábado. No dia 4 de maio eu vou estar em Uberlândia, Minas Gerais. No dia 11 de maio, lá em Jales, São Paulo. Dia 18 de maio, em Rio Verde, segunda turma de Rio Verde. 1º de junho, eu vou estar em Mineiros, vai ser minha 3ª turma em Mineiros. Uma cidade muito querida também. E dia 15 de junho, eu vou fechar lá em Goiânia, tá? Com a minha 3ª turma lá em Goiânia. O curso vai ser lá na Faculdade ITH. E eu quero muito agradecer a Ana Cláudia, que é minha parceira. Ela é CEO da Faculdade ITH. E é biomédica, a gente se formou junto, e ela é minha parceirona, tá me ajudando muito, né? Me cede o local para a gente poder dar os cursos. E se você também depois puder conhecer a Faculdade TH, lá tem vários cursos na área da saúde também. Você pode se especializar, especialização e pós-graduação, entra lá na página da ITH também. @ITHOficial. Doutora Donilha, nós estamos aqui à disposição. Quando quiser falar dos cursos, pode usar esse espaço sempre. Foi muito bom ter você aqui e fique à vontade para voltar mais vezes. Muito obrigada, João, te agradeço. Muito obrigada a vocês aí também que estão assistindo. Eu quero só deixar uma mensagem para vocês nunca se esquecerem que vale muito a pena investir em você, no seu conhecimento, na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal, porque você é a pessoa mais importante da sua vida.